Olá, eu sou Uriel Martínez e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Fatos Desconhecidos. Hoje vamos falar sobre o mundo antigo, que é cheio de mistérios. As pessoas acreditavam em muitas coisas, deuses, símbolos, maldições e mitos. E ainda hoje, muitos povos se baseiam nessas crenças, seguindo padrões estabelecidos há milhares de anos. Por meio de diversas descobertas arqueológicas, podemos entender melhor como os povos antigos se comportavam, se relacionavam e, principalmente, no que acreditavam. E sem sombra de dúvidas, uma das maiores fontes de descobertas arqueológicas é o Egito. E é lá que se encontram as pirâmides, os túmulos que abrigam os maiores faraós da história, como Tutancâmon, além da Pedra de Roseta, das imponentes esfinges e entre outras relíquias. Na verdade, todos os anos o Egito nos reserva algumas descobertas arqueológicas, no que ajudam a remontar e a recontar a história. Recentemente, outra descoberta feita na lendária cidade de Alexandria revelou um túmulo, um sarcófago feito de granito negro, ao lado de uma estátua de uma cabeça desgastada. Isso levou as pessoas a criarem algumas hipóteses, entre elas sobre o conteúdo que estava lá dentro. Algumas pessoas disseram, inclusive, que poderia haver mesmo uma maldição. Mas o que de fato se encontrava lá dentro? E o que significa essa grande descoberta? Podemos descobrir isso agora, juntos. Primeiro devemos descobrir um pouco mais sobre como aconteceu esse achado e por que ele se tornou tão importante. Tudo aconteceu no ano de 2018, no mês de julho para sermos mais exatos, quando arqueólogos e engenheiros deveriam fazer escavações na cidade de Alexandria. Segundo a lei local, para se construir novos prédios, o proprietário do terreno deve fazer esse tipo de trabalho para que nada seja perdido. E de fato, essa prática foi extremamente importante. Durante mais uma dessas escavações de rotina, desta vez no distrito de Sidi Gaber, na cidade de Alexandria, foi encontrado um sarcófago construído em granito preto, com dimensões exuberantes, enterrado a cerca de 5 metros de profundidade e totalmente lacrado. Mesmo que isso possa parecer normal para os padrões de descobertas arqueológicas no Egito, essa situação específica toma outras proporções. Principalmente depois que artefatos históricos tornaram-se mais raros que o normal. Muitos compradores em mercados negros estão dispostos a pagar fortunas por qualquer objeto encontrado. Em decorrência disso, saqueadores passaram a procurar cavernas e novos itens, mas por estar em um local totalmente diferente desta vez, justamente no meio de um distrito, os ladrões não descobriram esse sarcófago feito em granito, mesmo sendo tão grande. Na verdade, o local que hoje é visto como sítio arqueológico pode esconder muitos outros itens, já que com o passar dos anos o valor histórico dessa região foi ignorado em vários momentos, cedendo espaço para as construções modernas. Além do sarcófago misterioso, um busto feito em alabastro, representando a imagem de um homem, estava ao lado do caixão. Mas por ser feito em pedra macia, o tempo acabou deteriorando o artefato, tornando mais ainda complicada a identificação do rosto. Já as medidas desse sarcófago feito em granito preto impressionam. Com 1,85 metros de altura, 2,65 metros de comprimento e 1,65 metros de largura, esse sarcófago só poderia ter um gigante lá dentro, já que era tão grande, e para a época que foi construído, possivelmente não custou nada barato. Além disso, seu peso também impressionou. Somando a tampa ao corpo do caixão, completava praticamente 30 toneladas de peso. Algo que torna essa construção ainda mais significativa é o fato de as rochas usadas para a construção do artefato possivelmente foram retiradas da cidade de Assuã, que fica nada mais nada menos que a 1000 quilômetros de distância de Alexandria. Em torno de toda essa história, muito se especulou sobre quem poderia estar enterrado ou mumificado nesse sarcófago.
Uma das hipóteses criadas foi de que o imperador Alexandre o Grande, fundador de Alexandria, poderia estar enterrado ali, já que a sua tumba nunca foi achada. Além disso, a estátua feita de alabastro, como já citamos, representava a figura de um homem. Naquela época, para se ter uma estátua representando a sua imagem, era preciso que fosse uma pessoa no mínimo importante em alguma área da sociedade. Talvez um político, um guerreiro, um comerciante ou parte da família imperial. De acordo com especialistas que analisaram os objetos, possivelmente essa imagem retrata o dono do túmulo, sendo um homem nobre que viveu naquele tempo. Em termos de data, especula-se que essa descoberta seja do período ptolomaico, que iniciou logo após a morte de Alexandre no ano 305 e se estendeu até o ano 30 a.C. Esse fato fomentou ainda mais a teoria de que a pessoa que poderia estar ali enterrada seria o grande imperador Alexandre, ou no mínimo, alguém importante que viveu naquele período. Como já dissemos, o túmulo estava de fato lacrado. Uma camada de argamassa entre a tampa e o corpo do sarcófago indicava que ele nunca foi aberto por todo esse tempo, tornando ainda mais importante essa descoberta. Bom, até aqui foi possível entender o que é esse achado, a sua importância histórica e a complexidade de sua construção. Mas, o que de fato realmente havia ali dentro? Seria mesmo seguro abrir este artefato? Como já dissemos, anteriormente na antiguidade as pessoas acreditavam em muitas coisas, e uma delas eram as maldições. Não sei se você acredita nisso, mas algumas histórias relacionadas a possíveis maldições em tumbas, pirâmides e lugares escondidos no Egito podem assustar. Uma das mais famosas que se tem conhecimento é a maldição de Tutancâmon, um dos mais importantes faraós do Egito. Segundo a lenda, algumas escrituras fixadas nas pedras dizia: a morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei. Essas escrituras foram lá colocadas como uma verdadeira praga para aquele que ousasse abrir a tumba. Muitas pessoas passaram a acreditar então nessas histórias, principalmente depois que o túmulo foi reaberto em 1923, quando dois egiptólogos envolvidos no processo, Howard Carter e Lord Carnarvon, passaram por algumas experiências muito estranhas, incluindo a morte de Carnarvon e outros membros da equipe. Voltando aos dias atuais, o sarcófago só foi aberto 16 dias depois da sua descoberta, e o que se encontrou lá, infelizmente, não foi o corpo de Alexandre, mas também foi algo que deixou os especialistas bem curiosos. Dentro do túmulo, havia 3 esqueletos humanos em avançado estado de decomposição. Outra coisa que também foi encontrada lá foi um líquido vermelho, que em primeiro momento imaginou-se ser uma espécie de mercúrio. Assim que as imagens foram divulgadas, surgiu uma incógnita que permaneceu na mente de muitos, principalmente sobre o que seria aquele líquido e por que aquelas 3 pessoas foram enterradas juntas. Ao que se sabe, os homens enterrados possivelmente eram soldados de alto escalão. Em um dos crânios foi encontrado um furo causado por flecha, e que supostamente teria acontecido em decorrência de um combate. Já o líquido estranho, principalmente depois que as fotos se espalharam, foi apelidado de suco de ossos. E nesse ponto, algumas coisas começaram a ficar bem estranhas. Aparentemente, nenhuma maldição saiu da tumba, mas por outro lado, algumas pessoas queriam por tudo que esse líquido não fosse jogado fora, e sim usado para outros fins. Uma mulher chamada Inez McKendridge criou uma petição que foi assinada por mais de 10.000 pessoas e chamou muito a atenção mesmo do governo egípcio. Segundo ela, o acesso à substância era necessário, já que, de certa forma, ela está repleta de elementos energéticos. Ainda de acordo com ela, essa água vermelha encontrada no túmulo com as múmias é extremamente rica e energética, um tipo de bebida
carbonatada que eles podem tomar e absorver todos os poderes que ali estão para, enfim, morrer em paz. Seria então esse líquido algum tipo de energético que remonta às ações espirituais de pessoas que viviam naquele período? Por que essas pessoas queriam tanto acesso a esse suco de ossos? Outras pessoas também cogitaram que, devido à situação do túmulo, poderia ter sido também uma oferenda a deuses egípcios. A verdade é que não saberemos disso tão facilmente. Por outro lado, alguns especialistas falaram sobre o que poderia acontecer se alguém chegasse a beber essa água. Segundo eles, a água encontrada não é sobrenatural e nem pertence a ancestrais ou coisas do tipo. Na verdade, é água de esgoto local, que se infiltrou no túmulo com o passar dos anos e se manteve junto aos corpos, causando essa sensação estranha ao olharmos. De acordo com o governo egípcio, caso alguém tomasse essa água, sim, poderia realmente morrer, mas devido a alguma intoxicação ou doença causados por algum tipo de vírus ou bactéria, já que essa água realmente não tem nada de limpa. Outros especialistas concordam com essa afirmação. De acordo com o microbiologista Rolf Helden, diretor do Centro de Engenharia de Saúde Ambiental do Instituto de Biodesign da Universidade do Estado do Arizona, beber o suco misterioso não seria realmente uma ideia muito inteligente. Isso porque o esgoto, assim como os detritos de corpos em decomposição, contém 1 tonelada de micro-organismos e alguns deles potencialmente perigosos. Creio que já são boas razões para o líquido vermelho não ser consumido. Ou seja, se existem poderes no suco de ossos ou não, jamais saberemos. Até porque o governo descartou qualquer possibilidade das pessoas chegarem perto deste composto. Mesmo depois de toda essa conclusão, algumas pessoas ainda acreditam que o suco de ossos tinha poderes e que poderia ser dado a alguma pessoa que o precisasse ou quisesse. Deixe nos comentários se você acha que esse suco de ossos realmente continha algo sobrenatural ou que era apenas água de infiltração. Também conte para a gente o que você achou do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e deixo aquele abraço bem forte para todos vocês.